essa aula, por que a gente resolveu fazer? Porque lá na playlist de mapas mentais, na parte de história geral, se vocês forem lá para conferir, a gente já está em Renascimento. E aí, a gente trouxe essa obra especificamente porque através de uma obra a gente consegue dar um en passant no que foi o Renascimento dessa época. Então, deixa eu chegar para cá, ó. Não precisa, eu vou colocar aqui para você, ó. Dá um... Nós temos aqui, aí, agora você chega. Eu te coloco, se você quiser, um pouquinho mais para cá. Eu posso te diminuir. É para isso que eu tô aqui, tá, gente? É isso. Aí, ó. Aí. Para a gente entender o que foi ali o Renascimento. Essa obra se chama O Casal Arnolfini, tá? E ela é considerada gótico tardio, mas ela foi feita dentro já de alguns parâmetros do Renascimento. E por que eu resolvi trazer ela com o professor Pedro? Porque ela é um retrato do que foi o Renascimento naquela época. Então a gente pode começar analisando aqui, ó. Mostra para cá. A roupinha. Ó. Vou dar uma reduzida aqui nele aqui para olha você. A roupa do casal, gente. Dá uma olhada na beca. Tá vendo? Esse casal não era um casal de nobres, tá? Era um casal de pessoas endinheiradas, tá? E o que a gente costuma falar de burgueses, né? Então eram pessoas que não eram da nobreza, mas um casal de comerciantes. A família Arnolfini era uma família de comerciantes lá da Bélgica. Então eram pessoas burguesas que já estavam ali ganhando dinheiro com trocas comerciais, e aí começaram aquilo que a gente já viu, né, de se investir na arte, né? Então, eles fizeram essa pintura para registrar o matrimônio desse casal, né? Então, a gente pode notar isso como um retrato da burguesia por vários pequenos elementos que possuem essa obra, a começar pela vestimenta. Então, a gente tem que esse tecido, ó, que vai até o chão, principalmente aqui na da esposa, olha só, que é esse manto que vai aqui para o chão, ó, isso aqui era característica de roupas dos nobres, dos reis. Se a gente pegar as pinturas de reis, rainhas, princesas, a gente vai ver esse manto estendido no chão. Quem tinha dinheiro para colocar esses tecidos caros em sobra de roupas, era agora só quem podia ter acesso, que era a burguesia. Então, no Renascimento, a gente vai ter a busca, né, dessas pessoas, desses burgueses, dessa nova classe social, querendo ter acesso às mesmas coisas, né, que os nobres tinham, né? Então, registrar um casamento, isso era coisa de nobre. Então, a burguesia começa a fazer isso. Esses tecidos nessas cores, né, é muito importante destacar o tecido de tom verde, azul, né, o vermelho aqui na cama. Se a gente olhar a cama aqui, esses tecidos, tá? Essas cores de tecidos eram cores que precisavam de pigmento. Quem tinha acesso, né, a tecidos pigmentados era só, né, a nobreza, quem tinha dinheiro. Outra coisa que a gente pode destacar nessa obra, que indica, né, que é um casal em ascensão de famílias de burgueses, são as joias da noiva. Então ela usa aqui um bracelete de ouro, ela tá aqui, ó, no cordão dela aqui, ó, ela tem um colar de ouro, tá? Então, joias eram coisas que só a nobreza tinha acesso. Lembre-se que na Idade Média, né, com os feudos, você tinha basicamente o clero, a nobreza, e ali as pessoas que trabalhavam no feudo. Quem tinha acesso às joias, aos metais, eram só, né, a nobreza. Então, agora nós temos pessoas comuns usando joias, né? É uma coisa nobre. Outra coisa nobre ali, ó, é esse tercinho aqui, ó, um rosário. Olha lá no cantinho ali, ó. É porque a minha mão não vai lá. Aí, ó. Isso daqui, ó, esse rosário, ele representa, além de ser uma família que agora tem dinheiro, né, na época, os maridos davam rosários às mulheres, porque as mulheres eram devotas, né, eram religiosas,
E essa pintura foi uma das primeiras pinturas, por isso que ela é importante, que não se contavam histórias de santos, né? Porque por ela ser considerada um gótico tardio, dela estar ali na passagem do Renascimento, né, da Idade Média para o Renascimento, que ela é de 1400 e... Ai, agora eu me esqueci. Ela é 1400 na década de 30 do século XV, é 1430 e poucos. 34, se não me engano. Se eu não me engano, ela tá? Exatamente. Ela é dos Países Baixos, né? Você falou. Então, ela é uma das primeiras obras que não se contam histórias de santos, mas ainda assim a religiosidade não é deixada de lado. Tanto que aqui em volta, ó, desse espelho, aqui. Vou aumentar ali, peraí. Tá. Eu vou ter que pegar para cá. Você tem toda a via sacra, ó, como se fosse um dentinho de uma engrenagemzinha, né, essa moldura. Cada pedacinho desse aqui, ó, é uma passagem da via sacra de Cristo, tá? Então, embora seja um quadro que não conte uma história de um santo, ele ainda traz toda a religiosidade que principalmente as mulheres, né, carregavam consigo para passar aquele ar de pureza, de virgindade. Aqui em cima, ó, aqui, ó, tem uma santinha. Eu não sei se é a Santa Margarida ou se é Santa Teresinha. É uma santa ligada à fertilidade. Então, na cama aqui do casal, você tem uma santa, né, católica, ainda ligada a essa questão de fertilidade matrimonial. Agora, desce no vestido dela de novo, porque muito se debate se ela está grávida ou não. Na verdade, ela não está grávida, né? Porque eles meio que fizeram isso para selar o matrimônio, como se fosse um documento matrimonial. Ela simplesmente está puxando esse tecido para mostrar o tecido de baixo do vestido, que é um tecido mais nobre do que é o verde, tá? Então, isso também é um sinal de ascensão da burguesia. É como se ela é o tecido ostentação, tá? Então, nessa época, tecidos eram algo muito nobres, tá? Era algo muito nobre. Então, ela puxa, né, o tecido para mostrar esse tecido azul, aqui, que é um tecido mais nobre do que esse tecido verde, tá? Eles estão descalços, tá? Na casa, e esses tamancos ali do ladinho também tem uma simbologia muito forte nesse quadro, né, para mostrar o quê? Que é um casal, que eles têm uma casa. Então, assim, antigamente... É a questão do privado, né? É a questão do privado, do conforto, né? Então, os tamancos, tanto na frente, que é o do homem, e o da mulher em segundo plano lá atrás, mostrando que o homem ali, né, o patriarca, ele está sempre à frente dos negócios, da casa, da mulher. A posição das mãos do casal também indica isso, né? A mão dele sustentando a mão da virgem, da moça recatada, religiosa, tá? Então, essa aqui Bela recatada e do lar? Bela Desculpa, recatada não podia lá, tá? Então, esse quadro, ele traz muito desse retrato do que a burguesia queria na época, né? De procurar ser um nobre, ou tão nobre quanto um nobre. Outra questão muito importante é essas laranjas ali no cantinho da janela, né? Porque se você for parar para pensar, Mari, mas por que de se pintar frutas num quadro? Porque essas frutas eram frutas importadas, eram frutas do sul da Europa, né? Era difícil ter acesso a laranjas, mangas, né? Essas frutas lá, porque é uma região extremamente fria. Então, quando você tem acesso a este tipo de alimento, um alimento que vem de outra região e que você pode comprar, isso também é tido como traços de nobreza, né? Agora você tem uma camada social que tem dinheiro, que tem como ter acesso às mesmas coisas que a nobreza possui, né? Por meio do trabalho, né? Por meio do comércio. E também tem isso, pode ser visto nessa própria cartola, nesse chapéu que o homem está usando,
né? É um acessório, é uma vestimenta, é como se ele consegue se manter nobre. Ainda assim, o candelabro, né, dourado com uma única velinha acesa. Se vocês repararem, tem uma única vela acesa aqui, que representa a chama do matrimônio, né? Então, você tem a nobreza, representada pelo candelabro dourado, você vê que é uma peça toda trabalhada, e você tem uma única, não, obrigada, uma única vela Só eu acesa. ofereci água para ela, tá? Então... Uma única velinha acesa representando aí o selamento, né, do matrimônio, a chama do amor, né, da fidelidade, toda essa questão. E uma coisa extremamente importante, já que eu acho para a gente fechar, né, a análise dessa obra, que assim, eu estou falando meio rapidinho, porque esse vídeo é mais para vocês entenderem o conceito do que era uma burguesia em ascensão nessa época, né, como se fosse um resumo por meio de um quadro, porque eu acho que ele representa bastante, né, como se fosse aí um resumão. É a assinatura do pintor, né, e o espelhinho lá, e eu já vou explicar por quê. Essa assinatura aqui na parede, ó, é a assinatura do pintor, que é o Van Eyck, né, que fez esse quadro. Então, isso, né, na época, era como se fosse um consenso entre os artesãos, né? Lá, né, nas aulas de História da Arte, a gente viu que a partir da Mesopotâmia, os artistas, que até então eram xamãs, eles passam a ser considerados meros artesãos, meros trabalhadores. Eles tinham um consenso entre si de não assinar as obras, tá? Porque é como se existisse algo mais importante, que é a obra e a mensagem, do que eles aparecerem, né, nos seus trabalhos, nos seus feitos. E aí, no inicinho do Renascimento, né, quando já começa a ter essa mudança de mentalidade, você já começa a ter o artista como um participante dessas obras. Ele quer ser o artista, ele quer ser reconhecido. Então, você começa a ter a assinatura das obras pelos artistas. E ele, inclusive, né, está presente na obra ali dentro da imagenzinha daquele espelho, porque é um espelho côncavo. Quer que aumenta, mas vamos tentar aumentar o espelho? Não, vê se você consegue, eu não sei se a resolução da imagem tá boa. Vou tentar aumentar tá? um pouco mais. Esses espelhos côncavos, eles eram muito utilizados nessa época, e como eles tinham toda essa via sacra aqui, ó, era como se ele fosse um amuleto para espantar mal-olhado, espantar como se fossem as energias ruins, né? Então é como se algo de mal fosse te afetar, atingisse o espelho e saísse para fora. Então era muito normal que nas casas, né, ali nos Países Baixos, tivessem esse utensílio em casa, esse espelhinho, tá? Um espelhinho com a via sacra toda decorada aqui. E o pintor tá bem aqui no meio, ó. Ele tá de frente, o casal tá aqui de costas, ó, tá? E isso foi uma inovação na época. Isso dá uma noção de perspectiva também. Então, a perspectiva desse quadro, por incrível que pareça, por que ela é considerada uma perspectiva mais agradável aos olhos em si do que as obras italianas? Porque na Itália, os pintores italianos nessa época se utilizavam de cálculos matemáticos para fazer a perspectiva. Diminui a imagem toda de novo. Vamos lá, com calma, gente, com calma. Não pressa não, porque a gente vai aqui no manualzão aqui, ó. Né? Então, ó, se você depois dá um Google aí e pesquisar qualquer obra do Renascimento lá do italiano, você vai ver, né, as linhas de triangulação, de composição, de imagem. Se você ainda tem dúvida, vai lá na primeira aulinha da playlist de História da Arte, que eu faço o estudo de composição de uma imagem, a gente risca em cima para você entender como que funciona. Vai casar direitinho. Essa imagem, ela não segue essas regras matemáticas. Ela vai na perspectiva meio que do olho do pintor. Tem como você pegar as linhas do chão, por favor?
Você quer que pegue a imagem inteira? Não, Vai porque... ficar só Não tem problema. Põe ela do ladinho aqui. Tá. A gente só pecou de não colocar um fundinho aqui para ficar mais bonito. Mas o que Mas importa não é a tem mensagem, problema. a aula, né? Vai ficar um pouco menor, mas vocês conseguem aí, ver. sobe aí. Isso. Aí, tá vendo as linhas ali da tábua do chão? Da tábua corrida? Como se fosse uma tábua corrida? Elas têm um ponto de fuga que vai mais ou menos ali debaixo daquele sofá, desse móvel que tá com esse vermelho, não sei se é um sofá. Aí, mais ou menos aí. Elas têm um ponto de convergência ali. Eu vou colocar aqui, você mostra o dedinho aqui pro pessoal. Ó, mais ou menos aqui, ó. Aqui. Isso. Tá? Então, é como se eu tivesse um triângulo aqui, ó. Peraí, porque aqui é o contrário. Eu tenho aqui e tenho aqui, né? Se você pegar um lápisinho depois e riscar ali, você vai ver. Eu vou tentar encaixar um triângulozinho ali, mas não vou conseguir. E aqui no teto, você já tem um outro ponto de fuga, tá? E eles não se convergem. E eles nem se encontram vértice a vértice. Então, essa pintura que não segue exatamente esses cálculos matemáticos, aos nossos olhos, digamos que fica mais confortável. Por quê? Porque as pinturas italianas, elas seguem aquela perspectiva muito matemática, muito certinha. E na matemática, né, principalmente na geometria descritiva, que, né, a gente na faculdade de arquitetura estuda. Se quiser, eu coloco uma aqui. Eu tenho uma aqui para exemplificar de renascimento italiano. Não precisa? Não precisa. Pode, se quiser, aquela que tem o coisa apontando para cima. Não, a academia de... Aquela Isso. coisa é sacanagem. Professor de história da arte aqui, eu tô brincando. Porque... É tanta obra de arte, gente. Mas eu vou colocar aqui uma nova imagem para vocês verem, tá? Pode falando aí, mozão. Eu vou colocar porque eu tenho com ela, porque eu fiz uma aula recente de renascimento para playlist, ela tá aqui então no PC. Então acho que é legal para mostrar aqui pro pessoal, né? A gente coloca aqui, ó. E aí eu já vou mostrar para vocês. A mozão só vai sair de cena rapidinho aqui. É hora de dar, eu coloco ela aqui para vocês, tá bom? Então é essa aqui, ó. Tô abrindo. Pode falando aí, mozão. Entretém o público aí, o nosso público. Você tá falando. Vou colocar aqui a Academia de Atenas, que tá... Mozão, eu vou ter que passar na frente ali, porque... Onde que desliga aqui? Esse? Deixa apertado por um tempo, vai desligar. Gente, Faustão. Quem sabe faz ao vivo, hein? Então, cadê a aula de renascimento aqui? Eu só vou pegar ela aqui, ó. E aí eu consigo... Não, eu não tenho ela. Não? Desculpa, sociedade. Dá um Google aí, gente, e pesquisa. Não, eu dou um Google, peraí. Eu dou um Google aqui e já coloco para vocês aqui. Estamos aqui para isso. Peraí. Escola de Atenas. Renascimento. Rafael. Porque se a gente citou, acho que é legal colocar aí para o pessoal ver, mozão. Né? O pessoal tá te vendo aí, ó. Não tem importância, não. Se vocês gostarem, vou falar de novo, gente. Se vocês gostarem, pra gente é muito importante que vocês deem esse feedback. Enquanto isso, eu vou falando que a gente tem muita paixão nisso aqui que a gente tá fazendo, sabe? A gente gosta muito, a gente trabalha com isso, então é um trabalho que a gente gostaria muito que vocês, sabe, falassem pra gente, ó, tá legal, faz mais, porque isso aqui dá pra fazer um monte de tudo, quanto é coisa que tiver uma imagem que a gente precise utilizar. E a gente tem gostado de fazer isso. Eu também gosto muito desse modelo também informal. Tá, mano, desculpa, é que eu tô aqui enrolando. Muito desse modelo informal. Vamos lá. Vai. Aê! Essa aqui é uma boa, hein? Para fazer, hein? Então, ó, vamos lá. Ó. Essa é uma perspectiva 100% na matemática, tá? Você tem aqui, ó. Vou chegar para cá, ó. Mais para cá, ó, eu tenho aqui fechando um ponto de fuga, o arco certinho ali, tá vendo? Se quiser, eu te coloco na outra cena, não precisa. Ó, o arco tá certinho, esse outro arco aqui, 100% é o arco clássico, tá? Então, se vocês analisarem como se existissem vários planos, um primeiro plano, o segundo plano, e todos eles têm o mesmo ponto de fuga, é tudo muito certinho. E quando a gente olha a perspectiva, né, no mundo real, como a matemática existem infinitas variáveis, né, a gente não consegue perceber o mundo em planos dessa forma.
entendeu? Muito certinho, muito quadrado. Aquela pintura do Van Eyck, ela não segue essas regras matemáticas, então é como se a perspectiva ficasse um pouco mais natural, um pouco mais, assim, encaixada aquilo que o nosso olho enxerga. Posso ser o chato? Pode. Tirando dúvida. Assim, eu vou fazer aquele aluno que faz a pergunta para tentar pegar o professor, não é para tentar entender. E se eu entro num prédio assim que tem isso aí assim? Tô nessa perspectiva, eu tô vendo. Não, você vai ver porque você enxerga. Ah, entendi. Entendeu? Okay. Não é uma questão. Eu tô falando de passar digamos que o 3D para um plano que é o papel em 2D. Entendi. Entendeu? É isso. É igual na matemática, a gente tem o que a gente chama de geometria descritiva, que é o estudo profundo, né, do plano cartesiano em 3D, né? É de onde a gente tem o X, o Y, é que a gente vê na geometria analítica, na geometria descritiva a gente vê o Z, que é o plano que salta. Então, tem N variáveis para você conseguir encaixar um sólido dentro de um plano 2D. E aí, na matemática, né, a gente, lógico que vai ficar tudo certinho. No nosso olho tem as várias, né, digamos que pontos de fuga que a gente enxerga, que faz com que a gente não enxergue meio que engessado, né, esses planos. Sim. Assim, Entendi. mas se você... Não, eu sei, entendi. É porque a vida não é... Assim, basicamente o Van Eyck tá falando, a vida não é tão bonitinha e quadrada e simétrica como vocês estão acreditando que é. É, porque ele pintava aquilo, tentava tentava aproximar a perspectiva perto do que o nosso olho enxerga. Sabe? Então, se você vê a profundidade desse piso, a parede lá atrás, como que funciona aqui, então é mais, né, como que a janela, olha o desenho aqui, aqui, ó, da janela lá no cantinho, ela encaixa perfeitamente ali naquela parede, no plano daquela parede. Eu tô vendo como se fosse uma fotografia, eu não tô vendo como se fosse um plano, aí tem uma cena acontecendo aqui, outro plano atrás, uma outra cena e todas convergindo para o mesmo ponto de fuga. Se eu for traçar as linhas, eu vou achar ali vários pontos de fuga, né, para descrever essa cena. E isso é muito interessante. Além de o Van Eyck ser um pintor super importante, né, porque ele é como se ele tivesse saído da caixa, né, porque naquela época você tinha uma limitação, né, de pigmentos, né, de pintura a óleo, e ele conseguia buscar e procurar mais tipos de pigmento, mais tipos de tinta, para justamente ele trabalhar essa questão da luz aqui, ó, aqui na parede, ó. Tá? Uma das coisas que a gente vai estudar nas aulas de História da Arte é o impacto do desenvolvimento de tintas e pigmentos. Por que isso é tão importante? Nossa, mas a tinta a tinta. Por quê? Porque é graças à variação de tonalidade que eu consigo fazer os degradês de luz e de sombra, tá? Então, no Renascimento vai ter essa evolução, né, de busca por mais materiais, por mais pigmentos, por mais tintas, né? A gente vai ter várias técnicas sendo exploradas, sendo feitas, né? A gente vai ter o Da Vinci fazendo afresco, fazendo tela, né? Tem as técnicas de chiaro escuro. Então, isso tudo, tem gente que vai esfumaçar, tem gente que vai pintar a luz e depois vai vir com as sombras, tem gente que faz ao contrário. Então, essa questão de desenvolvimento de técnicas e de tintas vai permitir pintar novas coisas, né? Aquilo que mais se aproxima de uma perspectiva real, né? Então, assim, saindo da temática do que foi a burguesia para a mais técnica de arte, é isso. E eu acho que eu falei, você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, eu não tenho que acrescentar. Eu acho que eu fui até muito chato aqui. Não. Mas acho que acrescentar mesmo, só para reforçar para o pessoal, então, que se eles gostarem desse formato, a gente promete que coloca um fundo mais bonitinho. Foi o primeiro, foi um beta tester. Um piloto desse diretão, porque a ideia é não fazer nenhum corte
assim, mesmo que fique mostrando, eu mexendo na tela para vocês e tudo. E se vocês gostam desse formato, eu aqui como a voz do além, né? Porque em outros momentos pode ser eu ali nesse lugar aqui, ó. Nesse lugar aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, pra vocês, ó. Tá vendo? Um coraçãozinho de dorama. Eu sou Coraçãozinho dorameira, de tá, dorama, gente? é. Eu nem era. Eu fui Usando pega. dorameira. Acho que essa música aqui fica melhor. Isso, aqui. Bonitinho. E é isso. Se vocês gostarem, por favor, deixa o comentário aqui. Acho que pra gente é muito E importante. se vocês Estamos chegando a 1 quiserem, milhão né, aí de alguma seguidores. obra específica, Fotografia, não precisa ser uma obra, pode precisa ser ser uma fotografia. fotografia. Até vídeos mais curtos, se vocês quiserem que a gente faça alguma análise Uhum. de algo ligado à história ou às artes, né? Acho que é legal. Sim. E até, gente, depois, assim, se vocês tiverem algum filme, alguma coisa, fala assim, mas tal filme tem ligação com isso, a gente faz análise, porque tem muitas fotos do Renascimento, muitos quadros impressionistas, que tem muito diretor de cinema que se utiliza disso para fazer fotografia Vou de filme, até falar, tá? quem é muito utilizado como para fotografia de cinema, que não é do Renascimento, é um pouquinho depois, é o Caravaggio. A luz e sombra do Caravaggio barroca dele são é fantásticas, assim, é um dos artistas mais legais que existe, assim. É o barroco, né? A luz e sombra do Caravaggio é muito utilizado com fotografia de cinema, assim, como principalmente parâmetro. em drama, em temas mais pesados, aquela luzona, aquela, né? É muita inspiração. Então é isso, né? Você não vai vir aqui despedir? Não, porque eu vou ficar desproporcional aí, mozão. Essa aula é sua. Eu sou a voz do além. Eu sou piquititinha. Você petititinha no tamanho, mas gigante no amor. Obrigada. Tá bom? Tá bom. É isso aí. Então, gente... Deixa aí nos comentários, gente, se vocês gostarem. Tá, dá um like para apoiar o nosso trabalho, tá? Vou ficando por aqui, nós vamos ficando por aqui. Um grande beijo, bons estudos e até a próxima. Tchau. Faz aí, coraçãozinho. Coraçãozinho. Beijo.